Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu vou repetir. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Deus amado, estamos diante da Tua palavra, Senhor. A palavra que foi inspirada por Ti, Senhor. A palavra que ela é viva, ela é eficaz, ela corta mais que espada de dois gumes. A palavra que é a palavra da verdade, Senhor. Jesus é a palavra da verdade. Que o Senhor possa falar conosco essa noite, Pai, abençoando cada um de nós com a Tua palavra, Pai. Que sejamos um terreno fértil para receber a Tua palavra em nosso coração e ela venha multiplicar 30, 60, 100 por um. Que possamos ver os frutos da Tua palavra em nossa vida e que caia por terra todo levante das trevas que seja contrário ao que será pregado e ministrado, dirigido pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Podeis se assentar. O tema então do sermão que eu trago para nós essa noite, meus amados, é espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã. Vamos repetir? Espiritualidade cristã. Amém? Por que espiritualidade cristã? Porque existe a espiritualidade que não é cristã. A espiritualidade cristã envolve você estar focado em Cristo. Você viver uma vida espiritual em Cristo. Muitas são as pessoas aí fora que têm espiritualidade, mas não é em Cristo. É em outras coisas, é em Maomé, é no santo fulano, mas não é em Cristo. Não é que eles não têm espiritualidade, mas está focado na pessoa errada. Então a minha e a tua espiritualidade deve ser em Cristo. E com base nesse texto que nós lemos de Gálatas 5:25, nós temos como objetivo mostrar que a espiritualidade cristã, ela deve ser vivida por nós. Nós temos que ter em conta que a Bíblia ensina que nós temos que ter uma experiência de vida com Deus. Uma experiência de vida com o Senhor. Então hoje eu quero falar sobre a espiritualidade cristã prática. A espiritualidade prática em nossas vidas. E essa espiritualidade ela tem que ser em conformidade com a palavra de Deus. Se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é espiritualidade cristã. O Senhor nos chama para adorá-lo em espírito e verdade. Então a espiritualidade deve ser do Senhor. E ela traduz a busca de uma existência cristã em nossas vidas. Através de Cristo, do seu Espírito Santo que está aqui em nosso meio. É isso que nós temos que ter em mente. E essa espiritualidade ela tem que ser baseada numa fé. Aonde está alicerçada a tua fé? Em Cristo. Por isso, espiritualidade cristã. Amém, meus irmãos? O pecado original, lá nos primórdios, ele destruiu o nosso relacionamento horizontal e vertical. E isso simboliza a cruz. Quando eu falo em cruz, eu quero que você entenda a obra de Cristo. Não me entenda mal, a obra de Cristo é a cruz. Ele foi para a cruz cumprir a obra que o Senhor tinha para ele. Então, esse pecado original, ele destruiu o relacionamento vertical. O que é isso? O nosso relacionamento para com Deus. A cruz
ela é formada de 2 madeiros. E na cruz, Jesus restaurou o nosso relacionamento com Deus. Então, aquele madeiro que está lá na cruz simboliza a restauração do nosso relacionamento vertical para com Deus, que foi destruído pelo pecado original. O pecado original, ele destruiu o nosso relacionamento horizontal. A outra parte da cruz, o outro madeiro da cruz, o relacionamento horizontal entre eu e os irmãos, vertical entre eu e Deus e horizontal entre eu e os irmãos. A prova disso é que eu falo muito aqui que só quem tem Cristo perdoa, de verdade. Só quem tem Cristo faz coisas que muitas pessoas duvidam. Porque a pessoa que não tem Cristo, ela não se importa muitas vezes com o outro, com o seu próximo. Ela se importa muitas vezes com o familiar, mas com o próximo, com o outro, muitas vezes ela não se importa. Mas quem tem Cristo, foi restaurado o relacionamento horizontal. E a palavra de Deus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, o relacionamento vertical, amar a Deus sobre todas as coisas, e o horizontal, ao meu próximo como a mim mesmo. Se eu, cristão, não amo o meu próximo, eu não amo a mim mesmo. É uma redundância eu dizer que eu amo o próximo, se eu não amo a mim mesmo. Então, se eu amo a mim mesmo, eu posso amar o meu próximo, senão eu não tenho amor para dar. A gente não pode dar aquilo que não tem. Amém, meus irmãos? Então, esse relacionamento ele foi restaurado por Deus. E assim, nós não vivemos uma vida, uma religião engessada. Aquela religião que tem o foco engessado, não pode sair daquele lugar. Jesus nos fez livre para se chegar na sua presença. Então nós não vivemos uma religião engessada, uma religião de aparência, uma religião vazia. Se alguém perguntar para você qual é a sua religião, você deve dizer: Cristo é minha religião. Porque a palavra religião ela vem do latim religare. Eu, pecador com Deus Santo, Jesus é a minha religião. É Ele que preparou um novo e vivo caminho para nós. É Ele que nos liga com o Pai, ou religa com o Pai. Jesus é a nossa religião. Nós temos que saber responder as perguntas que não são feitas, por aí. Muitas vezes a gente não sabe responder. Por que eu creio? Em quem eu creio? Qual é o motivo da minha crença? O que leva eu a crer em Cristo? Qual é o plano da salvação? Não sei. Então como é que tu vai querer explicar para a pessoa o plano de salvação para que ela venha até Cristo se você não conhece o plano da salvação? Tudo isso a gente tem que pensar, e é por isso que tem os grupos de estudo, para a gente aprender a palavra de Deus, tirar as dúvidas e crescer na fé. Amém, meus irmãos? Então, viver a espiritualidade cristã, ela envolve alguns princípios fundamentais. Eu quero elencar 4 princípios para nós aqui essa noite. Viver a espiritualidade cristã envolve o primeiro princípio: ter a vida de Cristo em nós. Repita comigo: eu preciso ter a vida de Cristo em mim. Amém? Nós precisamos ter a vida de Cristo em nós. Como crente que nós somos, nós temos que ter a vida de Cristo em nós. Porque nós somos crucificados com Cristo. Agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu devo andar conforme Cristo andou. Sempre focando no tema que nós lemos ali, de Gálatas 5:25. Se vivemos, andemos também. Se vivemos com Cristo, andemos com Cristo. E esse texto nos ensina a ter uma vida espiritual. Cristo tem que estar em nós para nós termos uma vida espiritual com Deus. A vida de Cristo deve estar em nós. O Cristo que se entregou por nós, que morreu naquela cruz por nos amar, o amor verdadeiro, o amor ágape. Nós temos que crer no Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou e nos traz a esperança de um dia estarmos no céu com Ele. Amém, meus irmãos?
Então a vida de Cristo, ela está em nós, e nós temos que viver essa vida de Cristo diariamente, orando sem cessar, ou seja, viver uma vida na presença de Deus, em todo tempo e lugar. O tempo urge, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que pode acontecer daqui a 1 minuto, mas Deus está no controle de todas as coisas. E através do seu Espírito Santo, o Senhor nos guia. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! O Senhor Jesus se entregou por mim e por você. A vida que você vive agora não é por você mais, é por Cristo. Jesus Cristo morreu a nossa morte para que nós viéssemos viver a sua vida. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, nós temos que viver por Cristo. Cristo tem que viver em nós. O segundo princípio que eu quero elencar aqui para nós, que tem que fazer parte cotidiana da nossa vida, é viver em santidade. Repita comigo: eu preciso viver em santidade. Nós precisamos viver em santidade. Nós estamos aqui nessa terra num processo de santidade para um dia no céu alcançarmos o estado de santidade. A palavra de Deus diz: sede santos porque eu sou santo. O Senhor nos chama a ser santo como Ele é. Nós temos que andar conforme Cristo andou, que as pessoas vejam Cristo em nós. E eu não vou dizer que isso é fácil. E para você ser santo, isso envolve alguns princípios. Envolve disciplinas espirituais. Nós temos que ser disciplinados espiritualmente. Eu vou ler um texto aqui para vocês e vou mostrar o que o texto nos ensina que nós devemos fazer para ser santo. Se para ser santo nós temos que ter disciplina espiritual, isso envolve uma ação da minha parte e da parte de você. Você tem que fazer uma ação para que você venha a ser santo, porque envolve disciplina. Em Colossenses, se alguém quiser acompanhar, Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o 17, e diz assim a palavra do Senhor. Pode ir procurando aí, vou lendo para vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 17. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, guarde bem essa palavra, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai, essa palavra também, nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estamos mortos, e nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Versículo 5. Mortificai, vejam bem, verbo, mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou,
onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita. Cita é selvagem, nômade, aquela pessoa que vive de forma nômade. Servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? O que esse texto nos ensina? Que deve ter em nós o fruto do Espírito Santo. E eu extraí desse texto coisas muito importantes para que você tenha uma vida de santidade. Lá no comecinho, ó. Buscai o quê? As coisas que são de cima e não as de baixo. O crente tem que buscar o reino de Deus, as coisas espirituais. Pensai, outro verbo, pensai no quê? Nas coisas que são de cima. Mortificai a tua carne que é pecaminosa, as tuas vontades, as tuas paixões. O que ele ensina aqui, mortificai? A fornicação. O que é fornicação? Relacionamento conjugal sem estar casado. Então a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Outro verbo que diz aqui, despojai-vos. Tirai de vós o quê? A ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes de vossa boca. Nós temos que nos despir dessas coisas. Só assim nós vamos viver uma vida santa. O que mais que o texto diz? Não mintais. Para quem? Uns aos outros. Não devemos mentir. Vocês sabem quem que é o pai da mentira. Continuando. Revesti-vos como eleitos de Deus. De quê? De benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Fruto do Espírito Santo. E depois, suportando uns aos outros. Amor. Perdoando uns aos outros. Só o crente faz isso. Quem não é crente perdoa até certo ponto. Revestindo-vos de quê? De amor, que é o vínculo da perfeição, fruto do Espírito Santo. E a palavra de Cristo ensine você, admoeste você, corrija você, o texto diz aqui. E fazei o quê? Mais uma vez o verbo, fazei tudo em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, para você ter uma vida em santidade, olha quantas coisas nós temos que observar. E como eu falei para vocês, é um processo que nós vamos passando diariamente. E quando você ora, abre a tua boca e esquece quem está no teu lado e fala com Deus, Deus vai te responder. Se você pedir paciência, Deus vai trazer o momento de você ter paciência. Aquilo que você pedir para Deus, mais cedo ou mais tarde, vai bater na tua porta. E como é que você vai reagir? Você vai estar preparado para aquilo? Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
O fruto do Espírito Santo, eu me lembro que eu fiz uma ministração aqui só sobre isso, o fruto do Espírito Santo. Ele envolve 9 qualidades. É um fruto com 9 qualidades. E essas qualidades têm que estar presentes em nós. E eu falei muitas delas aqui: amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso deve fazer parte da nossa vida. E continuando, o terceiro princípio que eu quero levantar para nós nessa noite é ser guiado pelo Espírito de Deus. Repita comigo: eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado por Deus? Então você é filho de Deus. Você não é guiado por Deus? O que você é? Filho da ira, filho de Belial, filho do mundo. O mundo jaz no maligno. Quem não anda no Espírito vive para o mundo, vive para a carne, para as paixões mundanas. E o texto é bem claro: se sois guiados pelo Espírito, sois filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros com Cristo. Olha o que diz: a gente deve buscar relacionar-se com Deus por ser filho de Deus. O filho, ele se relaciona com seus pais. Romanos 8,16, continuando o texto, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus testifica no teu Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Tem uma herança para nós em Cristo. Então não podemos andar aflitos, como se não tivesse rumo à nossa vida. 1 João capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz: sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. O Senhor nos deu do seu Espírito. Então nós temos que permanecer nele, assim como ele está em nós. Não podemos entristecer o Espírito de Deus que habita em nós, em nossos corações. Ele é sensível. O Espírito de Deus é sensível. Precisamos desenvolver comunhão com a comunidade cristã. Precisamos estar junto como comunidade cristã. Precisamos desenvolver essa comunhão com o nosso próximo. Irmão Rodrigo, quem que é o próximo? Eu já preguei sobre isso também. Não sabemos quem é o nosso próximo. Pode ser o mendigo que está ali na frente, pode ser o irmão que está do nosso lado. Cada situação vai mostrar quem é o nosso próximo. E muitas vezes, como Jesus disse: quando tive fome, não me desse de comer; quando tive sede, não me desse de beber; estive nu, não me vestisse. Ou seja, tem muitos pastores que olham para o mendigo e eu já vi isso. Estava comentando com a minha esposa, ainda ontem, acho que ontem sobre isso. Porque a gente não sabe se não é Deus usando aquela pessoa para te lapidar. Mas se entrar ali o presidente da república, não sei quem, o tratamento é outro. Eu tinha um chefe que me dizia assim, que nós temos que tratar todas as pessoas da mesma forma. Quando ele disse da mesma forma, que todas têm que ser bem tratadas. Mas quando chega uma pessoa importante, a gente vê que o tratamento é VIP. É mais importante o tratamento, nem que o hospital, nem que o lugar tem que perder dinheiro, mas o tratamento é diferente. Porque a pessoa é importante para a sociedade. Se a pessoa é importante para a sociedade, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você, cada um de nós aqui é importante para Deus. E Deus não abandona nenhum de nós. Saiba disso, amém? Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim, que nós precisamos desenvolver essa vida cristã, né? Diz assim: e considerando-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor
e as boas obras, não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? O dia do fim. O tempo urge. O dia do fim se aproxima. Há sinais lá fora do fim dos tempos. E nós, como crentes, estamos fazendo o quê? A palavra de Deus diz que, enquanto nós estivéssemos orando, viria mais coisas ruins, né? Imagina se não tivesse a igreja orando, seria muito pior. A gente não pode mudar o que vai acontecer, mas a gente pode amenizar como igreja. O plano de Deus não pode ser frustrado, mas o crente, quando ora, move o coração de Deus. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé, você consegue fazer com que as coisas mudem, com que as coisas sejam amenizadas. Você consegue alcançar o coração do Senhor, amém? Amém. E por fim, o quarto princípio que eu quero trazer para nós nessa noite é entender as realidades espirituais. Vamos repetir? Eu preciso entender as realidades espirituais. Deus é espírito. Deus é espírito. Jesus tem um corpo. Deus é uma pessoa espiritual. Jesus tem um corpo, mas Deus é espírito. Eu vou explicar. Jesus também era espírito, mas quando ele veio nessa terra, ele ressuscitou num corpo glorificado. Ele andou entre nós por 40 dias, se mostrou aos seus apóstolos, mostrou a Maria Madalena, antes de ascender ao céu. Mas Jesus sobe aos céus com o corpo glorificado, com o corpo semelhante ao corpo que nós vamos herdar. E Jesus sobe nesse corpo e está à destra de Deus. Então Jesus, ele é uma pessoa que tem um corpo. A palavra de Deus não traz em nenhum lugar que Jesus é espírito, mas ela diz que Deus é espírito. Quer ver? João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Amém? Amém. Nós temos que buscar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que fechar a porta do quarto, por essa palavra, onde você estiver orando, elevar o pensamento a Deus e falar com Deus. Ele te escuta. Mesmo que você não abra a tua boca, Ele escuta o teu espírito a falar. E em verdade, porque nós não podemos omitir a verdade de Deus. Deus sabe todas as coisas. Antes que você abra a tua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Mas Ele quer que você traga para fora, que você coloque para fora a tua petição, a tua dor, a tua dúvida, a tua angústia. Ele quer que você traga diante dEle aquilo que Ele já sabe. Ele quer que você venha a falar com Ele. E é dessa forma que nós temos que buscar a Deus. A espiritualidade, ela deve unir nosso coração, nossa mente e nossas mãos. A espiritualidade deve unir a mente, coração e mãos. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Força, mão. Então, a espiritualidade envolve coração, mente e mão. Ela não envolve só oração. Você tem que agir, você tem que usar as tuas mãos, as tuas pernas para chegar a determinado ponto, a determinada causa. Muitas vezes, você não vai chegar numa pessoa e levar diretamente a palavra de Deus. Você vai ter que primeiro alimentar aquela pessoa, dar um banho naquela pessoa, ajudar aquela pessoa para depois você ministrar a palavra de Deus. Tem um ditado que diz que saco vazio não para de pé. Então nós temos que ter o discernimento e não chegar debulhando a palavra de Deus se a pessoa não está conseguindo nem ouvir. Nós temos que primeiro ajudar aquela pessoa na necessidade imediata dela. E depois nós vamos trazer a palavra de Deus ao seu coração. E essa pessoa com certeza ela vai ser grata. Porque ela viu em você algo que outra pessoa não faria. E aquela pessoa vai querer aquilo para a vida dela também.
Você é diferente das outras pessoas, enquanto todos passam por ela e não fazem nada. Nós estávamos indo no mercado, eu e minha esposa, e o rapaz pediu 1 litro de leite. Eu saí do mercado, entreguei 1 litro de leite para ele e entreguei o folhetinho da igreja para ele. Se tu quiser continuar recebendo ajuda, vai até a igreja. Sempre tem pastores lá, todas as tardes ali, aqui pertinho. Então primeiro eu alimentei ele, dei o que ele precisava, o que ele pediu. E depois eu dei o folhetinho da igreja para que ele fosse lá. Se ele vai, a gente não sabe, mas nós temos que evangelizar. Amém, meus queridos? Amém. Então, deve haver em nós produção do fruto do Espírito, que foi a ministração que eu fiz, que diz em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito Santo tem 9 qualidades e nós temos que manifestá-las diariamente em nossa vida. Ah, mas eu não tenho amor no coração e domínio próprio, mansidão. Tem que ver, quando você fala com Deus em oração, Deus vai mostrar aquilo que você tem que lapidar em sua vida, as arestas que tem que ser aparadas da sua vida. E quando o pregador fala aqui, ele prega para ele mesmo primeiro. Quando eu vou orar, quando eu vou preparar a ministração, Deus fala comigo. E muitas vezes as pessoas dizem que o pregador está lá falando bobagem, asneira. Mas não é verdade. Eu já dei aula na enfermagem. E eu sempre dizia para os alunos, o professor estuda mais que vocês. Porque o professor ele fica horas estudando para trazer a matéria. E vocês copiam, vão embora e nem querem estudar para a prova. O pregador que está aqui, ele estuda o que ele está trazendo para cá. Tem gente que diz que você tem que abrir a Bíblia, ler e falar o que Deus quer. Não é assim. Você tem que se preparar e Deus vai te usar. Mas tu tem que se preparar para dar aulinha na escolinha, você tem que se preparar para pregar, você tem que se preparar para cantar. Muitas vezes, se você quer cantar, você vai ter que trabalhar a tua voz. Tem várias formas de trabalhar a voz. Você vai ter que aprender a tocar violão, teclado. Não é de qualquer jeito para Deus. O ser humano não aceita nada de qualquer jeito, mas para Deus pode ser de qualquer jeito. Não. Amém, meus irmãos? Então tudo isso envolve que Deus ele renova e ele sustenta o nosso coração. É Deus que renova e sustenta o nosso coração. Salmos capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um espírito puro e renova em mim um espírito inabalável. Só Deus pode nos trazer espírito inabalável. Nós precisamos isso de Deus. Amém, meus queridos? Então o tema da nossa mensagem foi espiritualidade cristã. E nós vimos aqui 4 princípios que nós precisamos desenvolver em nossa vida diária, na forma prática, para que nós venhamos atingir essa espiritualidade que Deus nos ensina. Primeiro, ter a vida de Cristo em nós. Segundo, viver em santidade. Terceiro, ser guiado pelo Espírito. E quarto, entender as realidades espirituais. Em cima disso, eu gostaria de trazer 2 aplicações práticas para nós encerrar esse culto, que nós devemos fazer em nossas vidas. Como nós vamos aplicar essa administração, esse ensino de Deus para a nossa vida? Primeiro, praticar a devoção cristã é uma escolha intencional, pessoal e intransferível. Praticar a devoção cristã é pessoal de cada um de nós. Não podemos transferir para o irmão, porque se ele fizer, é ele que está praticando, é ele que vai receber. É intransferível, é pessoal para cada um de nós. Deus quer tratar cada um de nós. Tem um irmão que ele é mais amável, tem outro que tem mais domínio próprio, mas Deus quer que todos venhamos ter o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Trata-se de uma aproximação afetiva de nós para com Deus. Um relacionamento como se fosse uma amizade profunda. Como é que você tem uma
uma amizade profunda? Ela requer o quê? Fidelidade. Ela requer o que mais? Seriedade. Ela requer o quê? Tempo. Como é que você desenvolve uma amizade profunda com uma outra pessoa? Você tem que conhecer a pessoa e a pessoa tem que conhecer você. E para isso acontecer, você tem que ter tempo. Você não conhece a pessoa em um minuto. Você precisa de tempo para conhecer aquela pessoa. Conhecendo a pessoa, sendo sincero com ela, ela contigo, tendo fidelidade com ela, você desenvolve um relacionamento. É assim com Deus. Você desenvolve um relacionamento com Deus. E Deus vai mostrando aquilo que tem que ser lapidado e mudado. Nós temos que aplicar isso em nossas vidas. Eu tenho certeza aqui que se vocês levantarem alguns pontos que eu preguei, tem muita coisa da nossa vida que tem que ser mudada. E o que você vai dizer para Deus a partir de hoje? Vou continuar assim, Deus? Se Deus está te chamando para você ser diferente. Ninguém disse que é fácil ser cristão. Muito pelo contrário. Mas o cristão, ele tem a coroa da vitória, esperando por ele. Jesus disse que ele ia preparar lugar no céu para os seus. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Cristo está sobre mim. Como uma vez o pastor falou, o que mais de ruim pode acontecer para você é morrer. Nada mais que isso. Mas você tem a vida eterna garantida. E quem não tem Cristo vai morrer da mesma forma sem a vida eterna em Cristo. Vai viver a vida eterna afastada de Deus. Segunda aplicação prática. A vida devocional do cristão deve envolver algumas disciplinas espirituais que o ajudarão na caminhada cristã. Mas, irmão, de novo está falando de disciplina? Sim. Nós somos disciplinados por Deus. E eu vou trazer algumas coisas aqui que vocês vão ver que não é difícil, mas nós temos que colocar em prática, porque parece difícil. Primeira, oração. Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ter uma vida na presença de Deus. Ter uma vida cotidiana na presença de Deus. Andar na presença de Deus. Falar com Deus, pedir respostas para Deus. Colocar um louvor, colocar uma pregação. Isso é uma vida de oração. Segundo, leitura bíblica. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Não que Deus não possa falar conosco na oração, mas de forma geral, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Muitas vezes você ora pedindo alguma coisa para Deus e você diz, Deus não falou comigo. Mas você abriu a Bíblia e estava lendo uma passagem que mexeu contigo e você não se atinou que é a resposta de Deus para a tua vida. Mas para você entender que é a resposta de Deus, você vai ter que partir para o outro princípio. Silêncio, tempo a sós com Deus. Se desligar do mundo interno e do mundo externo. Ter um tempo a sós com Deus. Quarto, jejum. Abster-se de práticas automatizadas. Mas o que é jejum? Jejum é abster-se de alimentos. Mas a gente ensina muitas vezes que jejum pode ir além disso. Você pode... Eu sou viciado em Coca-Cola, irmão. Então você faz jejum de Coca-Cola lá uma semana, duas, um mês, não sei. Porque se você começar a fazer jejum de algumas coisas e você vê que você não consegue, você é viciado naquilo. O cristão não pode ser viciado. Você pode ver que a pessoa que bebia, ela para de beber. Ela até bebe, mas não é viciada. A pessoa que fumava, ela para de fumar com o tempo. A pessoa que mentia, ela para de mentir. Quando você está em Cristo, as coisas mudam. Não é mais a mesma coisa. 5. Contribuições. Depois que a gente passa a dizimar e ofertar, fica fácil. Mas até você fazer a primeira vez, vai um tempo para te converter o bolso, né? Eu não me lembro, você morou 1 ano, 6 meses, não me lembro o tempo que levou para me converter o bolso. Mas depois que eu converti o bolso, eu nunca mais deixei de dizimar e ofertar na casa de Deus. Leva um tempo para nós entendermos essas coisas, né? E 6, meditação bíblica. Encher-se da palavra de Deus. Meditação bíblica é diferente de meditação oriental.
A meditação oriental, você esvazia a tua mente e fica lá. Mas eu conheço um ditado que diz que mente vazia, oficina do diabo. Quando eu trago meditação bíblica, encher-se da palavra de Deus. Você vai pegar um versículo, um pequeno trecho, e você vai começar a pensar naquele texto. E falar e pensar o que ele significa, e vai e volta, e Deus vai falar contigo no teu coração. Há um tempo atrás eu estava falando uns textos comigo mesmo lá na cama, e Deus começou a falar muita coisa, no outro dia eu esqueci o que Deus falou. Daí agora eu tenho do lado da cama lá uma cadernetinha, deixo uma caneta para que quando Deus fala comigo eu anotar ali. Porque senão depois eu durmo e esqueço o que Deus falou. E olha que Deus tem falado coisa, eu digo assim para minha esposa, nossa, olha o que Deus me mostrou na palavra aqui que eu não tinha visto. Cada coisa que Deus me mostra. Teve uma vez que eu vi uma coisa que Deus me mostrou, e depois eu vi um pregador falar aquilo que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Tem gente que diz que criança, é outro tema, né? Mas só tem gente que diz que criança não pode crer, que criança não pode ser batizada porque não pode crer, né? E Deus me mostrou num texto que quando Maria foi visitar Isabel, João Batista, que estava na barriga de 6 meses, lá, ela estremeceu ao perceber Jesus na barriga de Maria. Isso é crer. Jesus me mostrou na palavra. Como que o homem pode ser que a criança não pode crer se dentro da barriga a criança estremeceu? A Bíblia diz. E Deus me mostrou através da sua palavra. E um dia eu vi um cara pregando lá, um pregador, dizendo isso aí. Eu disse, olha aí, eu nunca vi lugar nenhum diante da palavra de Deus. E o pregador está falando. Deus fala conosco. Mas nós temos que se ater aos ensinamentos da palavra. Amém, meus queridos? Amém. Então, gostaria de chamar o louvor aqui na frente e finalizar o nosso culto com o texto inicial de Gálatas 5:25, que diz: se andeis em espírito, como é que diz o texto? Vocês lembram? Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Não podemos falar uma coisa e fazer outra. Eu não posso dizer que eu sou de Deus e faço as coisas do mundo. Se eu faço as coisas do mundo, o meu Senhor não é Deus. Se eu digo que eu vivo no espírito, eu tenho que andar no espírito. A minha vida tem que condizer com aquilo que eu digo que eu faço. Amém, meus amados? Amém. Eu gostaria de pedir que você viesse até aqui à frente. Vamos ter um momento juntos, em família, na presença de Deus. Eu quero fazer algo um pouquinho diferente hoje aqui para nós. Venha até aqui à frente. Eu vou pedir que você dê a mão para o seu irmão que está do seu lado. E se você tem vergonha de orar, ore no pensamento. Mas eu gostaria que você desse a mão para o teu irmão aí e esquecesse um pouco de você. Esquecer, não seja egoísta. Pense no irmão que está ao lado de você e ore pelo irmão que está do teu lado. Ore por aquilo que Deus colocar no teu coração. Ore por causas que Deus colocar no teu coração. Mas não ore para você. Ore pelo teu irmão, ore para o vizinho da esquerda, da direita. Ore por outra causa lá fora que você se lembrar. Mas abençoe o teu irmão. Este é o momento, enquanto eu vou estar orando aqui também, vocês orem, e depois nós vamos estar louvando o Senhor, amém? Deus amado, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua presença, Pai. Como família de Deus que somos, como corpo de Cristo, orando um pelos outros, Senhor, abrindo a nossa boca para chegar à tua presença, Pai, e ver os teus feitos em nossas vidas, Senhor. Abençoa cada irmão que aqui está, Senhor. Que ele venha levar a tua palavra às pessoas que estão perdidas. Que eles venham a trazer a palavra do Senhor aos corações que não te conhecem, Pai. Que possamos ver a igreja cheia de vidas, buscando a tua presença, Pai. Porque é o Senhor que transforma, é o Senhor que renova, é o Senhor que dá vida, Senhor. É o Senhor que nos ensina a termos uma vida espiritual plena no Senhor. Uma vida cristã no Senhor, uma vida que faz a diferença aí fora, Pai. Eu disse ainda há pouco que muitas são as vezes que as pessoas estão aí
sem ter rumo, e chega um homem, uma mulher, uma criança de Deus e fala algo que muda a história daquela vida, Pai. E nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser a luz do mundo, nós temos que levar sabor para a vida das pessoas, nós temos que iluminar o caminho dessas pessoas, Pai. Lâmpada para teus pés e luz para teu caminho, é a tua palavra, Senhor, para o meu caminho, para o caminho do meu irmão, Pai. Cego guiando cego, ambos cairão no mesmo buraco. Mas quando o Senhor ilumina nosso caminho, nós podemos andar enxergando onde passamos, desviando os obstáculos, Pai, ajudando o irmão a passar por aquele obstáculo, Senhor. Vai indo à frente de cada um, Pai, e abençoa na área financeira, abençoa na área do trabalho, na área conjugal, sentimental, mas principalmente na área espiritual de cada irmão aqui, Pai. Nós estamos aqui na igreja do Senhor, no templo, Pai, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, porque o Senhor permitiu que viéssemos a estar nesse lugar, e nós queremos ver a manifestação do Senhor, Pai, queremos ver o agir do Senhor, que possamos entender essa palavra que aqui foi ministrada, Senhor, e aplicá-la em nossos corações, Pai, fazer as aplicações práticas que aqui nos ensina, orando, tendo a palavra, tendo tempo a sós com o Senhor, Pai, contribuindo, meditando na palavra e escutando a voz do Senhor, Pai. Que possamos ter um coração de carne e não um coração de pedra, um coração amolecido pela Tua palavra, Pai. Venham ter um terreno fértil que recebe a Tua palavra e prospera na Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor então, de todo o nosso coração? Aleluia! Senhor, abençoa cada um de nós, leva
vamos para nossas casas na bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém? Não saia sem abraçar teu irmão, aleluia, glória a ti.